Olá, meus amores! Simbora para mais um bate-papo daqueles. E hoje eu resolvi falar do porquê é que nós somos tão contraditórios. Na verdade, gente, eu não vim falar nada, não vim explicar nada, eu vim aqui devagar a respeito desse assunto, como sempre. Galera, é muito engraçado, né? Eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar na superficialidade das coisas, então eu sempre acabo aprofundando mais, e é até por essa razão que vocês vão perceber aí no decorrer dos vídeos que um assunto acaba linkando no outro, dá até a sensação muitas vezes de que um vídeo é complemento do outro, que eu tô seguindo um roteiro e tudo mais, mas na verdade não, é tudo sem roteiro, é sem script, é aquele fala que eu discuto, só que de mim para mim mesma, né? Porque afinal de contas é isso que esse canal tem sido para mim, uma ferramenta muito eficiente de autoconhecimento, uma ferramenta na qual foi uma forma que eu encontrei de também me ouvir, né? A gente ouve muito hoje em dia falar, ouve sua voz interior, se ouça, mergulha dentro de você e tudo mais. E é interessante, até engraçado, que a gente acaba ficando um pouco perdido, né, de como fazer isso. E gravando os vídeos aqui para o canal, eu percebi que sim, é uma maneira de eu me ouvir, né? Assim como tem pessoas que falam sozinhas, conversam consigo mesmas, e é muito sobre isso. E é isso que esses vídeos, esses conteúdos que eu tô produzindo aqui no canal tem sido para mim, é uma maneira, uma forma, uma ferramenta de eu me ouvir, de eu me escutar, de fazer um mergulho dentro de mim mesma, entender um pouco mais e um pouco melhor até a respeito das crenças que eu carrego e tudo mais. Então, hoje eu resolvi entrar nesse lugar aí, nesse ponto de reflexão do porquê é que nós somos tão incoerentes na vida, né? É, partindo muito do vídeo que eu fiz ontem, falando sobre validação, sobre o quanto a opinião dos outros interfere na nossa vida e no nosso dia a dia. E, cara, de verdade, isso acabou ficando impregnado na minha mente. Eu tô desde ontem, né, na hora que eu gravei o vídeo, pensando muito sobre isso. E eu me peguei pensando, gente, é, por que é que a gente dá tanta importância? Por que é que a gente precisa se sentir pertencente? Tudo bem, vocês podem até falar, não, Deia, mas como seres humanos, a gente veio para viver no coletivo e todo mundo quer ter a sua família, né? Quer ter a sua tribo, quer ter o seu lugar e quer se sentir pertencente, porque isso também é inerente do ser humano, né? A gente é coletivo mesmo. Mas é bem engraçado, porque, e por que é que eu digo, né, que é engraçado? Porque a gente busca tanto por isso, mas ao mesmo tempo a gente não faz uso da ferramenta, né? Ontem eu acabei divulgando para algumas pessoas, né, a existência do canal, porque tem um mês mais ou menos aí que eu comecei e eu não divulguei para ninguém, foi um negócio que eu deixei bem orgânico aí, quem quiser, quem tiver contato vai ter e tal. E ontem eu acabei tomando a iniciativa de falar para algumas pessoas que eu tinha começado o canal e tudo mais, e uma dessas pessoas foi o mentor Paulo de Tarso, do Equilibrium Tarot. Aliás, Paulo, gratidão, obrigadíssimo. Só agradecer essa família da Equilibrium Tarot pelo amor, pelo carinho, pela divulgação que você fez lá no seu canal, na leitura de aquário. Aliás, gente, para vocês que curtem aí um tarozinho, super recomendo. Eu tenho uma jornada, uma história aí já com o mentor Paulo. E é muito legal, muito interessante e tem muito a ver também com o tema desse vídeo, né? Porque
Eu já fiz vários trabalhos espirituais com eles, já passei por alguns portais com eles, já fiz algumas travessias de portal com eles, muitas leituras de tarô, de búzios e tudo mais. E quando eu recebi, né, o convite da minha mentoria, né, dos meus mentores espirituais, da minha egrégora, para abrir o canal, eu fui fazer um jogo, né? E no jogo saiu que eu tinha que abrir o canal e tal, e conversei bastante com o Paulo, e ele falou: Déia, você tem que abrir e tal, você tá pronta, meu, você tem muito conhecimento para compartilhar e vai ser ajuda, vai ser auxílio para muitas pessoas que estão aí na jornada e tal. E é engraçado, gente, porque né, nesse lance de validação ainda, né? Muitas vezes o Paulo falava: Déia, você quer fazer jogo comigo, mas você já sabe as respostas. Por que é que você não acredita, né, naquilo que você carrega, na sua espiritualidade? Porque você sempre quer uma confirmação. Teve um dos jogos que eu fiz com ele, e ele é fantástico, gente, ele é muito sincero. E teve um dos jogos que eu fiz com ele falou: Meu Deus, você tá manipulando as minhas cartas, você que tá puxando as cartas, que não sei o quê. O John também, que é o mentor dele, então sempre me apoiando, sempre me incentivando, me trazendo para esse lugar de autorreconhecimento, de força e tudo mais. E é muito bizarro até, né, gente, isso, porque quantas vezes na vida a gente ouve e tem contato com pessoas que vê na gente um potencial que a gente não acredita, vê na gente um brilho que a gente não acredita que tem, encontra na gente um lugar de força e de autoridade, até mesmo espiritual, e a gente não acredita ser essa pessoa, a gente não acredita estar nesse lugar, nesse nível de desenvolvimento, né? A gente está sempre se comparando a outras pessoas e se diminuindo. A gente se diminui demais. E aí ontem, depois que eu gravei o vídeo e tudo mais, eu fiquei pensando nisso. Por que é que as coisas são como são, né? E na verdade acaba sendo a nossa mente pregando uma peça, né? Porque quantas pessoas eu encontro na minha vida, no meu dia a dia, e que falam: Déia, nossa, você é minha mentora. Déia, nossa, você me orienta. Déia, nossa, eu converso com você, eu fico muito melhor e tal, e não sei o quê. E tudo que eu recebo de positivo não serve de apoio e de incentivo, porque eu não acato, né, essas coisas positivas sobre mim. Agora, interessantemente, tudo aquilo que é dito e apontado para nós no sentido negativo, a gente acolhe. E a gente acolhe com a maior facilidade. Tudo aquilo que invalida, tudo aquilo que desmerece, tudo aquilo que diminui, todo o dedo apontado para o nosso lado negativo ou para um olhar negativo que as pessoas têm a respeito de nós, a gente abraça, acolhe e guarda como se fosse um bichinho de estimação. E eu falei: cara, por que que a gente busca tanta validação se no fim das contas o que importa e o que faz a diferença é aquilo que a gente acredita a respeito de nós mesmos, né? Só tem efetividade na vida da gente e resultado a visão que a gente tem sobre nós. A gente só consegue produzir algo de fato quando a gente entende que a gente é capaz e tem o merecimento e que de fato está pronto. Então, por que é que a nossa mente acolhe tão facilmente e com tanto carinho até tudo aquilo que coloca a gente num lugar de não merecimento, de não pertencimento? E eu cheguei à conclusão de que é do nosso instinto, partindo de um viés evolutivo, onde a gente passou por muitas necessidades aí, né, ao longo da história da jornada humana de sobrevivência. Então, é por isso que a gente abraça o negativo,
porque é um instinto de sobrevivência. É por isso que a gente aceita todas as nossas vozes interiores, que são, na verdade, uma autossabotagem, porque é um lembrete de que existe risco, existe perigo naquele lugar. E o medo, ele é sim necessário. A insegurança, ela é sim necessária para a nossa sobrevivência, mas nem sempre se trata de sobrevivência, né? Acaba virando autossabotagem quando a gente se permite e se nega a dar o próximo passo por medo do fracasso, por medo de errar. Então, isso me levou para a importância do autoconhecimento, né, a respeito do que a gente acredita sobre nós mesmos, a respeito do que a gente anda nutrindo, né, de crenças a respeito de quem nós somos, porque tantos apoios a gente nega, não ouve, e para cada positivo que a pessoa dá, a gente dá 30 negativos para justificar, e tudo aquilo que é negativo a gente acolhe. E aí eu entendi muito sobre uma parte da Bíblia, uma passagem que diz que a carne é contra o espírito e o espírito é contra a carne. E no geral a gente leva essa visão e acaba aspectando essa passagem muito no sentido da materialidade, da carnalidade, né, onde a gente tem que lutar contra as coisas do mundo, contra os prazeres da vida, contra algumas alegrias que vêm de formas aí diferentes e tudo mais, porque o mundo é contra o espírito, né? A gente entende esse a carne é contra o espírito como se fosse uma questão de lutar contra o mundo, mas na verdade não. A carne, para mim, hoje, partindo desse ponto de vista, a carne para mim hoje, ela é a nossa mente, é a nossa mente que sabota, é a nossa mente que engana, e o nosso subconsciente está sempre dando voz e dando espaço para essa autossabotagem, para esse negativo que deveria ser simples e unicamente um instinto de sobrevivência e um lembrete de que a gente tem sim que usar os nossos aprendizados, mas não para impedir a gente de crescer, né? Então, quis compartilhar aqui com vocês um pouquinho dessa visão, um pouquinho dessa reflexão. E lógico, né, gente? Tô louca para saber o que é que vocês pensam sobre isso, porque a gente faz isso o tempo todo, né, galera? Se auto-sabota. E aí, qual a voz que você anda ouvindo? Me conta.